Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, transmitindo esse 30 minutos com Jesus, ou mais, né, Pastor Eric? Nós estamos com o Pastor Isso. Eric hoje aqui para trazer a palavra para a gente. E eu sempre lembrando para você mandar esse link dessa pregação, desse estudo, para a pessoa que você ama, a pessoa que você quer que ela ouça as virtudes daquele que nos chamou das trevas, que ouça a palavra de Deus, aquilo que pode fazer a diferença na vida dela. Seja um missionário nesse momento e envie esse link aí para os seus contatos. Eu queria ler com vocês antes Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. Eu acho esse texto maravilhoso, porque o apóstolo Paulo ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse aqui é um cântico de vitória que Paulo está dando aqui, que é maravilhoso isso. E como que nós vamos compreender a mente do Senhor? E eu queria orar com você e por você nesse momento, para passar a palavra para o pastor Eric. Vamos ter esse tempo agora de estarmos quietos diante do trono da graça do Pai. Pai, mais uma vez nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade que temos, Pai, de pararmos para ouvir a tua palavra, de pararmos para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a nossa oração, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, é que essa palavra, Pai, encontre guarita, que essa palavra, Pai, encontre aquele coração fértil que produza 30, 60, a 100 por um. Eu coloco a vida de cada pessoa que vai ouvir essa palavra diante de Ti, Pai, clamando por Tua graça, por Tua misericórdia nessas vidas. Fala conosco por meio da Tua palavra, que nós te clamamos e pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Eric, como eu já te anunciei, Sim, fique à vontade, estamos aí para bater esse papo novamente. sim. Graça e paz, irmãos. Privilégio, mais uma vez, nós abrimos a palavra juntos. E hoje eu quero começar uma série de vídeos de exposição da Escritura no Salmo 100. E o que permeia esse texto do Salmo 100 é a adoração a Deus. E nós vamos ler, eu lerei desta vez o Salmo e depois nós vamos tendo outros textos para lermos juntos, tá, Pastor Maurício? Amém. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. A primeira frase do Salmo, o salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Celebrar com júbilo parece até uma redundância. Não tem como nós celebrarmos sem júbilo, sem alegria. E essa palavra júbilo, ela traz para nós um sentido de saltar. É uma alegria tão grande que nós saltamos de prazer, de alegria. E aí eu me lembro de Davi entrando em Jerusalém e celebrando e saltando, e a sua esposa o recriminando por isso, né? Então, a celebração nos filhos de Deus é algo muito, muito natural, é uma resposta à obra de Deus, seja a obra em nós,
através de nós, através de outras pessoas, quando nós vemos as maravilhas de Deus. Então, celebrar com júbilo ao Senhor é próprio dos filhos de Deus, não é? Eu me lembrei agora, pastor Eric, do profeta Abacuque, quando acaba tudo, a figueira Sim. parou de produzir, acabou tudo, ele diz, todavia, eu exultarei e alegrarei no Deus da minha salvação. Eu creio que é o mesmo significado dessa palavra aí. Sim, é verdade. Bom, dentro desse salmo, a palavra que eu quero hoje trazer em meditação do versículo 1 e 2 é que quando nós nos chegamos diante do Senhor, e aí agora uma ideia que você precisa pensar, nós estamos na presença do Senhor o tempo inteiro. Aqui nós vamos perceber nesses salmos que o salmista está dizendo do encontro do povo de Deus. Mas a palavra-chave para nós aqui é servir ao Senhor com alegria. Amém. E apresentar-nos diante dele com cântico. Bom, quando o povo de Deus se reúne para celebrar num determinado lugar, ele se reúne e adora o Senhor, ouve a palavra, ora. E essa reunião nós chamamos de culto congregacional. Por quê? Porque a congregação está reunindo para adorar ao Senhor. E aí nós temos desde bebê até terceira idade, não é? Nesta reunião, nós vemos a importância daquilo que o Senhor Jesus fala para os seus discípulos em João, no Evangelho de João, e depois João vai falar lá na sua primeira carta, que é o amor. Bom, partindo do princípio que o amor é eu expressar através de atos, da minha fala, da minha maneira de agir com o outro, onde eu me coloco no lugar do irmão também, e se eu posso servi-lo, contribuir para que aquele momento o insira, o faça participar, então eu estou exercendo o amor do Senhor Jesus. Só que o Salmo 133, ele fala desta alegria da reunião dos santos, dizendo que é algo muito bom. Pode ler para a gente, por favor, pastor Maurício, Salmo 133, o versículo 1 ao 3. Ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É verdade. O salmista está simplesmente constatando algo que ele experimenta, né? Ele diz, ó, quão bom, como é bom e agradável viverem juntos os irmãos. Então esse salmo, ele diz da beleza, da graciosidade, da harmonia, que é a reunião dos irmãos. Mesmo todos nós, com os defeitos que temos, com as nossas falhas, temos uma coisa em comum, que é a vida de Cristo em nós, o Espírito Santo nos guiando, não é? E isso é maravilhoso, porque o Senhor vai trabalhando na minha vida e na tua vida, na vida dos outros irmãos. Nós sabemos que a vida em comunidade muitas vezes gera atrito, gera dificuldade, porém é o ambiente que o Senhor preparou, a igreja, para que ali sejamos tratados. Exatamente. Não só na reunião, mas no convívio, né, dos irmãos. Então, aqui, mais uma vez, falando da reunião dos santos. Só que nós temos uma grande falha nos nossos dias, no entendimento do que é servir ao Senhor. A adoração, o louvor. Então, quando uma pessoa pensa que a adoração, o louvor, o serviço, assim como ações de graças, são exclusivas daquele momento da reunião, há um grande equívoco. Porque o apóstolo Paulo, ele estava ensinando lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31,
ele estava ensinando aqueles irmãos de Corinto que na vida de um regenerado, pela obra da cruz, não deve haver dicotomia, pensamento dividido, ou seja, não há lugar para duas maneiras de agir. A vida é uma só, tanto em casa como no trabalho ou na reunião da igreja, a nossa atitude de adoração, de servir ao Senhor, deve ser a mesma. Né? O Senhor disse que nós seríamos reconhecidos como filhos de Deus, o amor permeando as nossas relações. Né? Então, leia, por favor, pastor Maurício, o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Amém. Tudo. Então, umas coisas simples que nós fazemos todos os dias. Comer, beber, nos hidratamos, né? Fazemos qualquer outra coisa. Esse qualquer outra coisa diz assim, as mínimas coisas. Fazer tudo para a glória de Deus. Bom, então, nós não podemos fazer divisão. Então eu vou para a igreja, reunir, vou adorar, vou louvar. Não. A adoração congregacional, ela acontece quando os salvos por Jesus Cristo se reúnem. Sim. Eles se reúnem para adorar, para louvar, para orar, para ouvir a palavra, conforme está lá em Atos, né? A gente não precisa ir lá agora, no texto do capítulo 2, versículo 42, onde os discípulos do Senhor Jesus, eles perseveravam primeiramente na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão e na comunhão. Né? Então, há, sim, o momento da adoração congregacional. E maravilhosamente, o Senhor derrama, assim como nós lemos lá no Salmo 133, que o Senhor derrama a sua bênção, é como óleo, né, que vai hidratar, que unge, que desce da barba de Arão, ele desce até a gola de suas vestes e vai trazendo essa unção do Espírito Santo. Agora, nós precisamos entender, e de acordo com o Salmo que nós lemos, o Salmo 100, que a condição de adoração que o salmista está nos chamando a celebrar ao Senhor com júbilo é servindo ao Senhor com alegria e apresentando-nos diante dele com cântico, com louvor. Se um adorador antecede, ou melhor, ser um adorador antecede a adoração. Uma pessoa que não é nascida de novo não tem como adorar a Deus. Ela canta, ela louva, mas ela não é uma adoradora. Então é condição sine qua non que ela seja uma adoradora. Quando a igreja se reúne, o que vai acontecer? Uma adoração coletiva. Unção do Espírito Santo, que é retratado ali pelo óleo, no Salmo 133. Então, nós precisamos, e o propósito de trazer esse tema, para a gente poder conversar sobre ele, pastor, é que há um grande, realmente, equívoco na nossa época, agora, no nosso tempo, na igreja contemporânea, de que a equipe de louvor é o pastor, os diáconos, enfim, é aquele momento que é o momento de adoração e louvor, que nós servimos ao Senhor, mas não é. Ele faz parte, mas não é exclusivo desse momento. Vamos ver que nesse termo servir, e aí nós podemos sempre, né, recorrer ao original para poder entender melhor o significado, é uma palavra no hebraico chamada abade. O significado dessa palavra é trabalhar, servir a outro com trabalho, é servir como subordinado, servindo a Deus, tornando-se servo, não é? Então a missão que o Senhor nos deu e o nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento também de servir. Por isso o salmista chama a celebrar e depois servir com alegria. Não é algo que seja pesado, mas deve ser um fruto do Espírito Santo no nosso coração.
Um problema que eu creio que você pode identificar também na sua realidade, na sua igreja, é que geralmente são os mesmos que estão servindo. O que acontece? Uns irmãos servem 2, 3, 4 ministérios, dependendo da comunidade, porque Fica sobrecarregado, né? sobrecarregado, falta essa percepção de que nós fomos comissionados ao Senhor, nós temos uma missão. E você sabia que essa palavra ministrar, que a gente ouve tanto, ela significa servir? Quando o Senhor Jesus, ele tirou a sua veste de cima, ele colocou uma toalha na sua cintura e ele se prostrou para lavar pé de discípulo, ele estava ministrando e os discípulos estavam sendo ministrados. Ou seja, o Senhor estava servindo e os discípulos estavam sendo servidos. Então, a palavra aqui é servir, trabalhar. Trabalhar dá trabalho? Sim, muitas vezes. Há muitos anos atrás eu falei aqui num culto, numa pregação da manhã, porque havia uma percepção em muitos irmãos de que graça é eu ficar com os braços cruzados, esperando as coisas acontecerem, esperando que haveria uma movimentação, inclusive do próprio coração, no sentido assim, eu só vou servir quando tiver paz no meu coração. Irmãos, nós somos chamados a servir ao Senhor e servir aos outros. Quando você, no seu bairro, você, de alguma maneira, ajuda a comunidade, você varre a sua calçada, você está dando um testemunho de cristão, você está servindo ao outro. Quando você olha a necessidade de uma pessoa e você, de alguma maneira, a ajuda, você está servindo ao Senhor, primeiramente. E você está adorando ao Senhor, servindo com alegria. Não é por constrangimento, não é por sentimento de culpa, não é por obrigação. Mas se eu recebi uma missão do Senhor, eu sou uma nova criatura, então é natural da nova criatura se dispor. Hoje nós estamos aqui, nós temos os irmãos que estão na câmera, estão monitorando o áudio, temos aqui o nosso irmão Márcio Mizubuti que está acompanhando-nos aqui hoje. Então são irmãos, né? Ou você mesmo, né, meu amado? Está servindo ao Senhor e servindo aos outros. Não há possibilidade de sozinho produzir isso aqui. E sabe por que o Senhor fez isso? Para que nós, no trato uns com os outros, nós aprendamos no princípio que Jesus ensinou aos seus discípulos. Então, quando nós olhamos essa mesma palavra, servir, no Novo Testamento, a palavra raiz ali é diácono. E diaconel é eu me dispor a servir como servo, a atender a necessidade, seja no sentido doméstico, seja atender a necessidade de de um alimento, servir para a vida. Servir para a vida é ministrar uma coisa a alguém. E nós ministramos a nossa vida, os nossos recursos, tudo que o Senhor nos dá. Eu escuto, pastor Eric, as pessoas falando assim, não, irmão, eu estou na graça. Pois é. Mas quando você vê Paulo dizendo assim, olha, eu trabalhei mais do que todos. É verdade. Todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, a graça vai me impulsionar a fazer. Que conversa é essa que eu estou na graça e não faço nada? Se você está na graça, a graça vai levar a pessoa a fazer. É verdade. Olha, um exemplo, né? Como nós perdemos tempo com as oportunidades de pregar o Evangelho. No meu carro eu tenho uns CDs já ali no jeito, para que, numa oportunidade, eu vou num caixa do supermercado, eu entrego aquele CD. Eu sei que hoje a mídia que está caindo em desuso, mas ainda muitos usam. E é ali uma via de proclamação. Mas a nossa vida precisa ser aquela carta escrita pelo Senhor, para testemunhar. Então não é só da maneira que nós falamos, como nós entregamos um folheto, mas é na própria reação que nós temos diante de algumas coisas, né? Sim. Então, dentro disso que você ressaltou, pastor, o que acontece? Aquela ideia de voluntariado. O voluntário é aquela pessoa
que ela só vai se ela tiver muito afim de fazer alguma coisa. Se ela não tiver, não, hoje eu não estou Se arrumar um programa melhor. E como nós vemos esse engano, esse equívoco de muitos irmãos que acham que são voluntários. Bom, se eu sou voluntário, eu tenho marcado lá às 7 horas para poder vir e ajudar na transmissão, na gravação. Ah, mas olha, hoje eu não estou muito afim, então apareceu alguma coisa, eu não vou. E isso é um grande problema, um desserviço no reino. Qual a diferença, então, entre voluntário e uma outra palavrinha que a gente, ou missionário, ou uma palavra que nós temos ouvido já há algum tempo na nossa comunidade, o comissionado. Qual a diferença de um voluntário para um comissionado? Um voluntário, então, ele decide se quer ou não servir a uma determinada instituição, a uma determinada iniciativa. A sua decisão de servir depende de sua inspiração, da sua vontade, do seu interesse. Mas o comissionado não. O comissionado sabe que recebeu uma missão. E essa missão, se nós olharmos o texto lá de Mateus 28, vamos dar um pulinho lá, do versículo 18 a 20, nós vamos ver que esse comissionado, ele não tem escolha. Ele recebeu uma missão, ele tem uma missão a realizar, ele foi recrutado para isso, ele recebeu uma incumbência. Então, nós vamos ver o que Jesus disse para os seus discípulos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Amém. O Senhor, ele diz, toda a autoridade me foi dada. Então é o seguinte, vá, né? A autoridade foi dada no céu e na terra. Vá. Ide. E esse ide não é só aquela ideia que nós temos de missão, que eu saio daqui, vou para a África ou vou para qualquer outro lugar e aí lá eu realizo a missão. Abrindo um parênteses, um equívoco de missionários que pensam assim, bom, então eu vou ser missionário ou da liderança da igreja para poder enviar um missionário. Que ele acha que vai ser missionário quando ele chegar no lugar. Mas se ele não já exercer a sua missão de proclamador, de evangelista, olha, tem algo errado aí. Se ele espera chegar o momento para ele poder ser missionário, se ele espera ir para um seminário, espera uma preparação mais formal para isso, para depois servir, não, está errado. Da mesma maneira, quando nós vemos o exercício dos dons na igreja, né, a pessoa ela que almeja um cargo para depois ela servir, ela está errada nesse pensamento. Um diácono, ele pode ser reconhecido pela igreja para exercer o diaconato, mas, na realidade, ele já tem isso como de Deus e ele já exerce o diaconato. Só vai ser reconhecido, né, naquela função. Bom, o comissionado, então, ele tem uma missão de servir ao Rei dos Reis. E não precisamos ir lá no texto de 2 Timóteo, exatamente, capítulo 2, versículo 4, depois você pode ver. Mas ali o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo que nenhum soldado, ele em serviço, ele se envolve com o negócio desse mundo. Ele tem um objetivo e ele quer satisfazer aquele que o regimentou. Então a alegria de um comissionado, de um filho de Deus, é servir ao Senhor. E aqui o termo de não se envolver com os negócios dessa vida é o seguinte, a prioridade é servir ao Senhor. Como diz o nosso irmão Júlio Fernandes, há tantos anos servindo aqui no louvor, em outras áreas, louvor congregacional, ele fala assim, não há maior privilégio do que estar na congregação dos irmãos, servindo aos irmãos, servindo ao Senhor. Não é? E assim em todas as áreas. Agora, o que você é? Você é um voluntário ou é um comissionado? Já parou para avaliar isso? Quais são as tuas motivações, as minhas motivações, não é, pastor? Porque se nós, como pastores, tivermos a motivação de servir, porque temos uma provisão da igreja, estamos totalmente fora. O Senhor fala que os pastores devem servir não de maneira
um termo ali que não de maneira arrogante, mas também não visando o provento, a provisão dele ali, sabe? De sorte da ganância. Sorte da ganância, exatamente. Uhum. Ele precisa servir independente do que ele vai receber, né? É claro que se ele está exercendo o ministério em tempo integral, nada mais justo, a palavra diz que o justo é justo que a pessoa, que o obreiro receba o seu salário, né? Mas não é isso que deve motivá-lo. Bom, nós somos servos. Nós já vimos isso, né? A nova criatura é um servo de Deus. Agora, qual é o modelo de servo que nós temos? Qual é o modelo? De que maneira eu preciso servir? Agora sim, eu gostaria que nós fôssemos para o texto de João, do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 a 5. E logo depois, pastor, salta para o versículo 12 e até o 17. Eu vou lhe ajudar aqui. Então, primeiramente, do versículo 1 ao 5. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, e sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Olha só, essa cena de Jesus à mesa com seus discípulos, ele levanta, ele tira, aqui o texto fala que ele então tira a vestimenta de cima, ele toma uma toalha, cinge com ela e vai lavar pé caracachento de discípulos. Yeah. Nossa, o Senhor dos Senhores, imagine aqueles pés rachados do deserto, do clima, sujo de poeira, suado, aquelas unhas talvez encravadas. Imagine a cena de alguém que trabalha no campo, como antigamente isso era muito comum, só de chinelo, ou faça a experiência, ande de chinelo na cidade um pouquinho, ande um pouco no calçadão, aí você vai ver como é que seu pé vai ficar. Os discípulos andavam o tempo todo de sandálias. E esses pés, e Jesus, ele deita a água na bacia, ele começa a pegar esse pé. Gente, isso é constrangedor. Um dia no ministério, nós tivemos um lava-pés. Olha, é da gente chorar, vendo um irmão se abaixar ali para lavar o pé da gente. É muito forte isso. Agora imagine o Senhor dos Senhores, o Deus soberano, ele se acocorando para lavar pé, gente. É demais. Esse é o modelo. Esse é o modelo de servo. Esse é o modelo para o marido servir a sua esposa, a sua família. Esse é o modelo de pai. Esse é o modelo para todo homem cristão. Quando Paulo está ensinando Timóteo, ele está falando para que ele fosse modelo dos irmãos. Quando ele fala dos presbíteros, dos diáconos, ele está falando para ser esse modelo. Se o Senhor está colocando esses irmãos vocacionados, chamados por Deus e capacitados por Deus para serem modelos, toda a congregação deve ter isso como modelo. O apóstolo Paulo disse assim, que os irmãos imitassem a ele, assim como ele era imitador de Jesus Cristo. Não é porque Paulo se achava o bonzão, não. É porque ele sabia o temor que ele tinha de Deus e que a vida de Cristo fluía através da sua vida, com todos os defeitos, com todos os problemas que Paulo mesmo diz sobre ele. Ele se coloca para os seus irmãos, vejam o testemunho, o modo de agir, ele se coloca como modelo do rebanho, assim, tendo Jesus Cristo como modelo.
Para que nós vejamos a outra parte do texto de João, leia, por favor, então, do versículo 12 ao 17. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, quando eu vos fiz, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Que maravilhoso isso aqui. É surpreendente a maneira amorosa que o Senhor age com os seus discípulos aqui. Ele faz essa relação, ele põe os discípulos para pensarem. Bom, vocês me chamam de mestre, né? Vocês estão entendendo o que aconteceu aqui agora? Vocês me chamam de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Aí agora, olhem o seguinte, se eu sou mestre, sou senhor, e eu agora lavei os pés de vocês, o que vocês acham que vocês devem fazer como servos? Vocês devem fazer a mesma coisa. Aí agora a gente volta para o texto do Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria, amados, é um grande privilégio. E só é possível quando nós estamos cheios do amor do Senhor. Porque servir muitas vezes é difícil. E quando nós estamos sendo tratados por Deus, muitas vezes nós vamos servir e as pessoas não vão nem notar aquilo. Porque alguns querem servir no palco, nas luzes, na câmera, mas servir ao Senhor é estar disposto a varrer, se precisar, e cuidar de alguém que precisa tomar um banho e não tem como, e está enfermo e precisa de um homem para ir lá lavar um senhor. Da mesma maneira, as mulheres, as senhoras. É servir um copo d'água. São tantos as oportunidades. É muito precioso isso. Eu vou parar por aqui hoje. Nós continuaremos numa próxima oportunidade. E eu quero falar mais um pouquinho sobre o modelo de servo que o Senhor Jesus nos ensina, assim como aquilo que Ele nos dá, Pastor Maurício, para servirmos, que são os dons e talentos. Então, se Deus quiser, na próxima, nós voltaremos a esse tema. Amém. Eu me lembrei daquele texto, pastor Eric, de Filipenses 2:3, quando Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Sim. É só com a vida de Cristo. Só. E nós sabemos que nós estamos num processo de santificação, de cada dia mais ser parecido com o Senhor. Então, estejamos preparados para, de fato, como servos. Eu quero falar da próxima vez sobre um termo das palavras que são traduzidas na nossa Bíblia como servo. E é o ruperetas. Depois eu vou dizer para vocês o que é esse tipo de servo. Tá bom? Amém. Fique Amém. aí na expectativa. Então, meus queridos, meus irmãos, boa noite a cada um de vocês. Fiquem guardados aí na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e coloque-se diante de Deus para que você aprenda a ser um adorador e um servo que glorifique a Deus. Amém. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Até a próxima.